Tudo bem, pessoal? Aqui professor Chico com vocês, né? Hoje a gente vai para mais um vídeo dessa série de balanceamentos de equação, usando então, nesse caso aqui, explicando o método algébrico para o balanceamento, para o ajuste de equações químicas aqui para vocês, né? Então, a partir disso, seguindo com o nosso balanceamento, vamos aprender, já aprendemos o tentativas, agora vamos para esse vídeo então sobre o método algébrico, tá? Aqui na esquerda do vídeo de vocês, a gente tem uma sequência, portanto, de etapas que a gente segue no método algébrico, tá? Você pode pausar o vídeo, inclusive, e anotar essas etapas, mas a gente normalmente faz, então, esses 5 passos aqui, que é melhor fazer já com o exercício em andamento, tá? E aí eu vou explicando cada um desses passos para vocês. Portanto, né, já vem direto aqui comigo, respeito disso e já vai para a reação que nós vamos balancear então, né? Para a equação que nós vamos ajustar aqui, tá bom? Lembrando que balanceamento de equações, né, é simplesmente nós atribuirmos coeficientes na frente de cada substância dessas aqui da reação, e ao atribuirmos coeficientes para cada substância, estes coeficientes virão a ajustar a equação, ou seja, a fazer com que a quantidade de um determinado átomo antes da flecha seja igual à quantidade desse átomo depois dela. É isso que a gente vai ver nesse exemplo a partir de agora, neste caso, usando o método algébrico. Tá? Seguindo então comigo, ó, como que a gente vai fazer esse método algébrico? Nota que eu botei a reação de novo, vocês já vão entender o porquê, tá? O primeiro dos nossos passos, que está aqui na tela para vocês, vamos botar o nosso laser aqui para vocês enxergarem bem. O primeiro dos passos diz assim, né? Circular cada substância e para cada uma destas substâncias nós vamos atribuir uma letra, tá? Então o que nós vamos fazer? Esse passo a gente ainda vai fazer sem o quadrinho aqui embaixo, tá bom? Eu vou pegar cada uma destas substâncias que estão nessa reação aqui, ó, o Na2CO3, o H3PO4, Na3PO4, H2O e CO2, e para cada uma delas nós vamos atribuir uma letra na frente. Vamos circular, destacar elas, né? E atribuir uma letra. Então percebam, ó, circulamos todas as substâncias que essa reação tem. Se tu tem dúvida quais são essas substâncias, lembra, substância, cada uma está separada por um sinalzinho de mais ou de uma flechinha aqui para vocês, tá? O que significa que essa reação aqui tem 5 substâncias separadas uma da outra, tá? Para cada uma delas, eu vou botar uma letra na frente, certo? Pode ser A, B, C, D e E, como eu coloquei aqui para vocês, mas podia ser X, Y, Z, W, enfim. A letra vocês escolhem qual querem, tá? Normalmente a gente faz do início do alfabeto em diante, né? Para quantas substâncias tiver. Então, para cada substância eu atribuo uma letra na frente. Essa aqui vai ser a B, a C, a D e a E. O que que vem a ser esses coeficientes aqui para vocês? Pois bem, eles vão se tornar para vocês depois justamente os coeficientes estequiométricos que ajustam essa equação, tá? Então, vamos fazer junto aqui que vai ficar barbada da gente entender esse exercício, tá? Bem simples, vem comigo agora e a gente vai atribuir, então, atribuímos uma letra e agora a gente vai montar uma expressão matemática para cada uma delas. Para isso, então, agora fica mais fácil de eu explicar para vocês com o meu quadrinho, aquele da tela, tá? Então, eu repeti essa reação aqui no quadrinho, né? Ou seja, o Na2CO3, H3PO4, Na3PO4, H2O e CO2. E como a gente viu ali, a gente atribuiu uma letra na frente de cada um. Então, aqui é o coeficiente A, aqui é o B, aqui é o C, o D e o E, tá? A partir disso, o que nós vamos fazer agora é o seguinte, ó. Nós vamos pegar estas letras que a gente atribuiu, né? E nós vamos montar uma expressão matemática. E aí, olha ali o segundo passo, ó. Montar uma expressão matemática para cada um desses elementos. Como que é essa expressão matemática? Olhem a barbada. Vamos começar por esse primeiro elemento que apareceu na reação, que foi o sódio, da esquerda para a direita. Vamos começar por ele, sódio, né? Vamos montar uma equação aqui só para o sódio. Vou pegar outra canetinha aqui para explicar mais fácil para vocês. Vamos lá. Sódio, Na, né? Vamos botar 2 pontinhos. Aí, como é que eu monto a expressão matemática? Eu olho nessa substância que tem um A na frente, quantas vezes o sódio aparece. Chico, como é que eu vou saber quantas vezes? É só olhar o índice do sódio aqui, galera. Ó. O índice do sódio é 2. Então, significa que o sódio aparece 2 vezes na substância A. Então, tu escreve aqui embaixo. Sódio, 2 vezes em A. Tá, e ele aparece aqui mais uma vez? Não, né? Acabou a substância A, vai para B. Aparece sódio na substância B? Não, não aparece.
Então, não coloca nada sobre B, certo? Eu vou colocar somente substâncias onde o sódio apareceu. Como ele não aparece em B, veio a flechinha aqui, ó. Quando vem a flechinha, na equação eu monto o sinalzinho de igual. Agora, o sódio aparece na substância C? Sim, né? Aparece 3 vezes em C. Então a gente coloca lá, 3 vezes C, né? E deu. Ele apareceu em A, apareceu em C. Aparece na substância D? Não. Aparece na substância E? Também não. Consequentemente, está ajustado para nós aqui a equação matemática do sódio. Vai para o próximo elemento. O próximo na sequência aqui, por exemplo, é carbono. Na sequência, estou indo da esquerda para a direita, para vocês. Carbono. O carbono aparece na substância A também uma vez, né? Agora, este carbono não volta a aparecer na B. Então, flechinha é sinal da igual. E o carbono volta a aparecer para você somente na substância E, aquela lá, ó, lá no CO2. Também aparecendo uma vez. Então, 1A igual a 1E. Pronto. E como é que eu sei que é uma vez, Chico? Porque se não aparece nada embaixo do carbono, é uma vez. Tá? Próximo elemento que a gente tem é o oxigênio. Então, vamos montar uma equação para o oxigênio agora. Né? O oxigênio, por sua vez, ele aparece na substância A 3 vezes. Então, vamos botar lá. 3 vezes em A. Esse mesmo oxigênio volta a aparecer na substância B. Porque agora 4 vezes. Tá, Chico, e agora? Apareceu 2 vezes no mesmo lado. Tem um sinal de mais no meio, tu copia esse sinal de mais aqui. Mais, e aí escreve 4 vezes em B. Pronto. Certo? Então, 3 vezes em A, 4 vezes em B. Flechinha é sinal de igual. O oxigênio volta a aparecer na substância C. Dessa vez 4 vezes também. Então, 4 vezes em C. E para fechar esse oxigênio, ele ainda aparece mais uma vez na substância D. A gente coloca ali. E se nós olharmos aqui no CO2, ele também aparece 2 vezes em E. Então, mais 2 vezes em E. Pá, mas ficou grande esse aí, Chico. Bem, deixa assim. Depois tu vai ver se vai precisar usar, vai fazer uso dela ou não, tá? Segue comigo aqui e vamos para mais um elemento, porque a gente já fez aqui, ó, falta o hidrogênio e o fósforo ainda, ó, tá? Que não apareceram ainda nas equações aqui embaixo. Vamos para o hidrogênio. A equação do hidrogênio nos diz o quê? Que ele aparece, não aparece em A, mas ele aparece 3 vezes na substância B. Então a gente escreve lá, 3 vezes em B. O hidrogênio agora, flechinha é sinal de igual. Não aparece na substância C, mas aparece 2 vezes, ó, na substância D. Pronto. Então a gente coloca assim, 2 vezes em D. Lembrando que o número de vezes é sempre o índice que está aqui embaixo, tá? Não aparece de novo o hidrogênio. Então tá pronta a equação dele também. E por último, né, gente, vamos para o fósforo, que é o último elemento que a gente ainda não montou uma equação. E ele aparece em B uma vez. Flechinha é sinal de igual. E esse fósforo volta a aparecer para vocês uma vez em C. Tá? Então, uma vez em B, uma vez em C. E está feito o ajuste aqui. Tá, beleza. Definimos, então, todas as equações para todos os elementos. Agora não tem mais nenhum elemento que não tenha aparecido. Todos os elementos estão aqui, cada um tem a sua equação matemática, sua expressão matemática. Agora, o que que a gente faz? Bom, se vocês olharem o terceiro passo, ó, eu digo aqui, escolher uma letra para igualar a 1. Então, uma dessas letras aqui, Chico, precisa ser 1? Não, podia ser qualquer número que vocês quisessem. Mas você só pode atribuir o número para uma das letras primeiro, e depois resolver as outras em função dessa. Tá? Por que que a gente opta na química pelo 1? Porque, obviamente, é mais fácil fazer qualquer coisa vezes 1, é aquela coisa. Né? Qualquer operação, quando é um número 1 que tu tem ali, é muito mais simples de fazer. Né? Então, por isso, a gente opta pelo número 1. Mas o detalhe é, eu tenho que escolher uma letra para ser igual a 1. Agora tem algumas dicas. Vocês poderiam tentar por qualquer letra, certo? Às vezes vai dar certo pela que vocês escolheram, às vezes não. Então, a sugestão que eu dou para vocês é que na hora de escolher a letra, tem algumas dicas que vocês podem seguir do ponto de vista matemático. Tá? Vocês tendem a preferir letras que apareçam em mais equações ao mesmo tempo. Tá? Vocês devem tentar preferir letras que aparecem em mais equações ao mesmo tempo. E que, de preferência, apareçam em equações menores, essas mais simples, assim, ó. Tá? E ao aparecerem nas menores,
o número que está multiplicando do lado dela seja o maior possível. Então, a dica que o Chico dá, isso é uma dica, vocês não são obrigados a seguir exatamente assim, mas geralmente funciona, tá, galera? Quando eu pego uma letra que tem aparecido em mais de uma equação, que tenha aparecido nas equações pequenas e que o número multiplicando ao lado dela seja um número elevado, tá? Um número alto. Então, olhando para isso, vocês devem estar imaginando o seguinte: bom, eu percebi aqui, Chico, ó, que o A aparece em uma, duas, três equações, né? Dessas três, em duas delas, ela é bem curtinha a equação do A. Mas aí eu percebo que o A comparado ao C, por exemplo, ó, o A ele está aparecendo aqui com o número 2 multiplicando do lado, enquanto o C está com o número 3. Então quer dizer que se eu escolher o A como 1, pode dar problema. Pode ser fracionário. Mas vocês não poderiam escolher? Claro que poderiam, né? Teriam coeficientes fracionários, depois vocês resolveriam essas frações. Não teria tanto problema assim, tá? Entretanto, né, gente, a gente vai indo aqui e vai tentando achar outras formas. De alguma maneira, pode ser que dê fracionário em algum momento. Não tem o que fazer, né? Então, a gente vai tentar achar um caminho que seja um caminho fracionário, mas que não seja complexo demais para a gente resolver, tá? Outra opção que a gente teria era, de repente, escolher o C como 1. Ele aparece aqui nessa equação, aparece nessa de baixo, né? E ainda aparece nessa grandona aqui do meio, assim como o A. Né? Outro elemento que aparece também em três equações é o B, ó, percebam, aparece nessa, nessa e nessa daqui, certo? Então, qualquer um deles pode ser um caminho interessante para vocês. De qualquer maneira, aqui nesse exemplo que eu escolhi, que não é um exemplo simples, eu já escolho porque ele é um pouquinho mais complexo para fazer pelo algébrico, ele vai dar fracionário. Depois eu explico para vocês como é que vocês se livram da fração, tá? Eu vou optar, galera, por uma escolha assim natural, assim, eu vou escolher o C como sendo igual a 1, porque ele aparece também em três equações, essa e essa, tá? E quando ele aparece nas três, ele sempre tem um número alto do lado, tá? Então eu vou começar por esse cara aí. Vamos lá. Se eu escolher o C como sendo igual a 1, tá? Esse número já está estabelecido. Nesse eu não mexo mais, certo? Se eu assumir que o C vai ser igual a 1, eu vou resolver todos em função do C. Aí eu tenho essa primeira expressão matemática, e é óbvio que eu vou para as mais simples primeiro. Essa primeira expressão aqui me mostra que tem um C do lado e tem o A do outro. Então vamos lá. Ó. Essa equação diz o quê? Que são 2 vezes A igual a 3 vezes o C. Como eu disse que o C é 1, eu vou substituir o C nessa equação por 1. Então 3 vezes 1. Chico, tu podia ter escolhido qualquer caminho, tá? É óbvio que eu escolho os caminhos mais simples aqui, tá? Bom, aí vamos lá. 2A é igual a 3 vezes 1. Portanto, 2A é igual a 3. Isso significa aqui no nosso quadrinho, então, que o A, quando o C for considerado igual a 1, o A vai dar 3 dividido por 2, ou seja, o A de vocês passa a ser 3 meios. Tá? Acho, mas esse método é trabalhoso. Não, ele é simples para alguns casos e mais trabalhoso para outros. Isso faz parte. Tá? Fracionário aqui faz parte. Depois a gente acha os mínimos inteiros. Bom? Então, o A deu 3 meios. Então, eu já tenho o valor de C, que é 1. Quando C for 1, o A vai dar igual a 3 meios. Já sei disso. Tá? C sendo 1, o A é 3 meios. Então, vamos anotar aqui no cantinho já para nós. Tá? Bom, agora percebo. Essa primeira equação eu já usei. Tá? Agora eu vou procurar outra equação simples que tenha o C. Essa, por exemplo, de baixo. Né? O que essa equação de baixo nos diz? Ela nos diz que 1B é igual a 1C. Então, se B é igual a C e eu disse que C é igual a 1, então B também é igual a 1. Pronto. Já temos mais um número. B é igual a 1. Fechou. Né? Então, quando A for 3 meios, o B é 1 e o C é 1. Agora, perceba, tu já tem o A, o B e o C. O que te falta é o D e o E. Eu vou tentar tratar de achar os dois. Né? Aí eu percebo ó, que, por exemplo, essa equação do carbono aqui me disse que o A é igual a E. Como eu já achei o valor de A, eu já posso dizer que A é igual a E. Então eu faço aqui, ó. A igual a E. Né? Consequentemente, se o A é 3 meios, então o E também vai ser 3 meios quando eu substituir o A ali. Né? Então já sei também que o E
vai ser igual a 3 meios. Percebam, não tem uma sequência de equações. Eu comecei por aquelas que eram mais fáceis, pelas curtinhas, certo? E agora só falta achar uma letra, se vocês olharem, que é a D, né? Eu já tenho o valor de B, eu já tenho o de A, já tenho o de C e o de E. Falta a letra D. Como é que eu vou achar a letra D? Eu vou para outra equação simples que tem a letra D e alguém que eu já conheça. Como eu já sei o valor de B, para achar o D é só resolver essa expressão aqui. Correto? Então vamos lá. O que essa expressão nos diz? Que 3B é igual a 2 vezes D. Né? Eu quero achar o valor de D. Então eu percebo que o B eu já tinha dito que era 1. Então 3 vezes 1 é igual a 2 vezes D. Portanto, né? Se é 3 vezes 1, então é 3. 3 igual a 2D, ou seja, D, aqui para nós, será igual a 3 dividido por 2, ou seja, 3 meios também. Pronto. Encontramos que D também é 3 meios. Pronto, finalizou. Agora percebam, achei o A, achei o B, o C, o D e o E. Tem mais alguma letra para achar? Não tem. Eu usei as expressões mais simples e resolvi tudo. Tá? Chico, então essa grandona que não precisava usar. Não, tu pode até agora fazer uma prova real, né? Substituir cada um desses valores. A soma desse lado tem que ser igual a desse lado. Pronto. Mas não precisa, a gente não vai recorrer a isso, porque a gente não vai querer sofrer com tudo isso, ter que passar toda essa soma, porque já ainda tem outra soma que a gente vai fazer no final. Pronto, achamos os coeficientes. Isso aí já era o quarto passo. Ó. Igualamos uma letra igual a 1 e resolvemos as expressões, achando cada uma das letras. Não preciso usar todas se eu não precisar, se eu já tiver encontrado tudo. Tá bom? E aí chegamos no último passo, que é aplicar os valores esses aqui, que eu chamei de coeficientes, e aí contar os átomos. E aí vem um detalhezinho só que a gente vai acrescentar agora. Olha bem, já montamos as expressões, já resolvemos as expressões. Lembrando, qualquer coisa que tu perdeu na explicação, para o vídeo, volta um pouquinho, olha de novo. Tá? Mas o algébrico já acabou. Agora é conferir se deu certo. Só isso. Tá? Então eu vou substituir naquela equação ali. Ficamos com 3 meios. Vamos pegar outra caneta aqui. Ficamos com 3 meios de Na2CO3 mais 1H3PO4. O pessoal me pergunta, Chico, mas por que tu vai deixar o 1? Eu aprendi com o meu professor que não é obrigatório deixar esse 1. Quando tá balanceando, bota 1 ali, para saber que tu já passou por ali, tá? Depois, 1Na3PO4 mais 3 meios de H2O e por último, mais 3 meios também de CO2, certo? Muito bem. Só que, como vocês viram, os nossos coeficientes aqui estão fracionários, né? Para contar os átomos, dá também, mas vai ficar mais chato de contar, né? E o que normalmente os exercícios te pedem são os menores coeficientes inteiros que ajustam essa equação. Chico, como é que eu chego nos menores inteiros nesse caso? Percebam, todos os coeficientes que são fracionários estão divididos por 2. Como é que eu elimino uma divisão por 2? É o contrário da operação. Se ela está tudo dividindo por 2, eu multiplico tudo por 2 também. Então, o que eu posso fazer agora, ó, é pegar cada um desses coeficientes que aqui estão e vou multiplicar por um valor igual para todos. E aí, detalhe, se multiplica um, multiplica todos. Para quê? Para cortar o 3 meios. Então, o que vai acontecer? Eu vou multiplicar todos os coeficientes por 2 para me livrar da fração. 2 vezes 3 meios, quanto é que dá? Ó? 2 vezes 3 dá 6, dividido por 2 fica 3. Então, esse primeiro coeficiente aqui ó, vai se tornar 3Na2CO3. Depois, 2 vezes 1. 2 vezes 1, direto, 2. Então, fica 2H3PO4. Tá? Depois, galera, ó, 2 vezes 1 de novo, 2Na3PO4. Tá? Seguindo, mais 2 vezes 3 meios. Ó, de novo uma fração. 2 vezes 3, 6, dividido por 2, que dá 3 de novo. Então, 3H2O. E por último, para vocês, 2 vezes 3 meios, também 3CO2.
Agora está todo mundo inteiro. E esses coeficientes inteiros que eu encontrei, será que são os menores possíveis? Bom, para tu checar se esses aqui são os menores possíveis, tu deveria tentar dividir todo mundo por um mesmo número, por todo mundo por 2, todo mundo por 3. Vai ver que não tem como manter todos os fracionários dividindo todos pelo mesmo número. Desculpa, todos inteiros dividindo todos pelo mesmo número. Então, esses já são os menores inteiros de vocês. Tá? O método algébrico, como eu disse, ele acabou ali em cima. Aqui é só o ajuste dos coeficientes para que eles fiquem todos inteiros. Só isso. Tá? Agora vamos conferir se ao fazer isso a gente manteve a equação balanceada. Como é que eu faço agora? Para estar balanceado, a quantidade de um determinado átomo antes da flecha tem que ser igual a dele depois da flecha. A gente já sabe disso. Então vamos lá. 3 vezes 2, 6 átomos de sódio. Se nós temos... Tá falhando a minha caneta aí, galera. Só um minutinho. Vamos embora. Se nós temos, tá, 6 átomos de sódio antes da flecha, a gente precisa ter 6 átomos de sódio depois. Vamos conferir. 2 vezes 3, 6 também. Então, 6Na antes, 6Na depois. O sódio está balanceado. Tá? Segue com o Chico. 3 vezes 1, 3 átomos de carbono antes da flecha. Então, eu vou lá depois da flecha, olha onde está o carbono. 3 vezes 1, 3 também. 3 carbonos antes, 3 carbonos depois. Carbono está balanceado. Oxigênio, vamos conferir. 3 vezes 3, 9 oxigênios. Mais 2 vezes 4, 8. Né? Então tem que cuidar. São 9 aqui, mais 8 aqui. Né? Se são 9 mais 8, são 17 oxigênios antes da flecha. Significa que eu terei que ter os mesmos 17 oxigênios depois. Vamos conferir. 2 vezes 4, 8. Mais 3, que dá 11. Com 3 vezes 2, 6, que dá mais 6. 11 mais 6, ao todo, 17 oxigênios antes, 17 oxigênios depois. Maravilha! O oxigênio também está balanceado. O que falta ver? Falta o hidrogênio. Vamos ver. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. São 6 hidrogênios antes, 6 hidrogênios depois também. Maravilha! E agora, para fechar, o fósforo. Só falta o fósforo dos elementos que estão nessa reação. Então vamos conferir o fósforo aí junto com o Chico. Ó. Olha lá. Fósforo. 2 vezes 1, 2. Fósforo depois da flecha. 2 vezes 1, 2. 2 átomos de fósforo antes, 2 átomos de fósforo depois da flecha. Simples. Isso significa que está tudo balanceado. Então o método algébrico nos deu o resultado que a gente queria. Lembrando, o exemplo que eu escolhi não é um exemplo trivial para se resolver por algébrico só. Tá? É um exemplo que, às vezes, até por algébrico, pode ser até mais trabalhoso, de repente, do que o tentativas. Mas como o objetivo aqui é explicar o método algébrico, e vocês vão ver que, em muitos casos, o algébrico até se torna mais atraente, mais interessante do que o tentativas. Né? Por esse motivo, exclusivamente, eu escolhi um exemplo um pouquinho mais complexo para mostrar para vocês que pode dar fração e que, mesmo dando fração, vocês podem resolver esse pepino aí sem problema nenhum. Tá? É mais uma opção de método. Por que a gente sempre explica pelo menos aqueles 3 métodos, que é o tentativas, o algébrico e o próximo vídeo que vocês podem assistir, que é o oxirredução? Porque, na verdade, há reações que se adequam melhor para o tentativas e que complica por algébrico ou oxirredução, há outras que é bem melhor por algébrico e há outras que às vezes é só por oxirredução praticamente que tu consegue resolver. Né? Então, por isso, não tem um método perfeito. Né? O algébrico é um que às vezes abrange o maior número de questões, mas não existe um método perfeito. Então a sugestão é sempre aprender os 3 para que, se a gente precisa numa prova, a gente tenha essa opção e saiba resolver. Tá bom? Essa foi o nosso vídeo, então, sobre especificamente o método algébrico, né? Eu peço que tu fique atento aí, porque nós temos na sequência, né, mais um vídeo sobre o nosso método, então, de oxirredução. Tá? É outro método muito interessante e muito útil para diversas questões que caem em vestibulares, concursos, né, de nível médio, até mesmo superior, relacionado à química para vocês. Tá bom? Tudo de bom para todos e até o próximo vídeo.